Você já se perguntou como seria o mundo sem as redes sociais? Sem sentir aquela necessidade de postar tudo o que você está fazendo ou de ficar vendo a vida dos outros o tempo todo? Talvez esse pensamento já tenha passado pela sua cabeça, mas você não sabe exatamente como seria na prática. Então deixa eu te contar. Desde o fim do ano passado, eu tomei uma decisão super importante e minha vida nunca mais foi a mesma. Mas antes, oiê! Eu sou a Bia. E aqui no canal a gente fala sobre bem-estar real, autocuidado e tudo que faz a sua vida ficar mais leve. Vamos lá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e vem comigo porque hoje eu vou compartilhar com vocês como é viver no off. E como isso mudou completamente a minha relação comigo mesma, com a minha criatividade e com o meu tempo. Eu sempre sonhei em viver uma vida desconectada. Não era aquela desconexão total do mundo, mas eu sempre imaginei uma vida em que eu não precisasse postar tudo que eu tô fazendo ou ficar acompanhando qualquer detalhe da vida de outras pessoas, porque eu sempre sentia que isso era informação demais. E principalmente porque isso causava uma comparação muito grande entre a minha vida e a vida de outras pessoas. Durante muito tempo isso foi só uma ideia, algo distante, uma fantasia mesmo. Mas no ano passado, depois de eu quase ter tido um burnout, eu precisei tirar o máximo de estímulos que eu podia na minha vida. E essa foi uma decisão que eu tomei: sair das redes sociais. Naquele momento, eu estava cada vez mais sufocada pelo tanto de informações que eu estava sendo bombardeada diariamente. Não eram só informações do tipo de notícias, mas sim de imagens do corpo de outras pessoas, da vida de outras pessoas, do trabalho de outras pessoas. E isso causava uma comparação muito grande com o que eu estava vivendo no momento. E eu não estava bem. E ficar vendo realidades que não tinham nada a ver com a minha me deixavam pior. E foi aí que eu decidi testar viver uma vida offline. E o que era só uma ideia, uma fantasia, virou realidade. Desde que eu saí das redes, o que mais me impressionou é a quantidade de tempo que eu acabava gastando lá e o quanto eu ganhei de tempo no meu dia. E olha que eu já tinha um bom equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, né, por trabalhar no modelo remoto, que é muito mais flexível. Foi surreal perceber o quanto as redes sociais estavam ali, ocupando não só o meu tempo, mas também minha mente, minha atenção. E quando esse tempo veio para mim, eu vi uma liberdade nova. Foi uma liberdade que me fez ouvir a mim mesma, ouvir os meus próprios pensamentos, me reconectar com aquilo que realmente me faz bem e começar a fazer coisas que eu tinha esquecido que eu amava há muito tempo. Inclusive, eu falo sobre essa reconexão com os nossos hobbies de infância e como a infância pode nos trazer uma felicidade que a gente tinha esquecido aqui nesse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz com o meu coração todinho e, inclusive, tem uma homenagem para minha mãe. Eu espero que vocês gostem. Mas enfim, voltando aqui pro assunto, eu sempre fui uma criança muito criativa. Quando eu era pequena, eu dizia que eu ia ser estilista. Eu vivia o tempo todo costurando e desenhando vestidos. Inclusive, eu tenho minhas Barbies até hoje. Essa aqui é uma delas. A minha irmã destruiu a calça dela e aí eu pude costurar uma. Como vocês podem ver, é muito uma costura de criança. Mas eu sempre amei isso. E não só isso, eu fazia histórias, eu fazia crochê, inventava jogos, dançava muito, sem nenhum tipo de motivo. Mas com o tempo, assim que eu comecei a procurar uma profissão, a começar a me especializar, a começar a estudar, focando em uma profissão, essa criatividade foi embora. Eu virei um quadrado. A vida adulta, ela traz muitas dificuldades, o trabalho, a produtividade, a atenção, 8 horas por dia no trabalho, consumo excessivo de conteúdo também. Tudo isso estava destruindo a minha criatividade. E foi quando eu tirei esse ruído da minha mente, da minha vida, que eu comecei a sentir essa criatividade voltando. Foi aí que eu percebi que a minha criatividade, ela não tinha ido embora. Ela só estava sufocada pelo excesso de estímulos diários que eu estava me colocando.
Sem as redes sociais, eu percebi que eu deixei de ser só uma consumidora de conteúdos e eu comecei a criar. E esse canal aqui é o principal exemplo disso. Antes eu passava horas vendo vídeos, reels, stories, e no fim, aquilo ali não me trazia nada de bom. Se você me perguntasse os assuntos do que eu estava vendo, eu nem conseguia lembrar de todos. Hoje eu uso esse tempo para poder pensar nos conteúdos que eu quero falar, para criar roteiros, para escrever, para poder compartilhar tudo isso com vocês. Eu uso esse tempo para refletir, para transformar o que está na minha cabeça em algo que pode tocar outras pessoas. E isso para mim é poderoso, porque criar é muito mais do que produzir algo bonito. Criar é uma forma de se expressar, de se cuidar, de se conectar com outras pessoas e também com você mesma. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo, é que hobbies não precisam ser úteis, nem produtivos, nem darem grana, nada. Só precisa te fazer bem. Só isso. Não é algo que você precisa mostrar para as outras pessoas, é algo seu. E você faz com ele o que você quiser. A cultura tóxica da produtividade que a gente tem na nossa cultura hoje diz o contrário, né? Diz que tudo precisa ser produtivo e monetizado. Mas não, às vezes a gente só precisa de uma atividade que faça a gente esquecer do relógio, que faça a gente descansar nossa mente e o nosso corpo. Só isso. Seja qual hobby for, isso é precioso porque é algo seu. São espaços de liberdade dentro de uma vida cheia de obrigações. E claro que não é só flores. Ficar sem as redes sociais me trouxeram dificuldades também, principalmente relacionadas à socialização. Manter contato com quem está em outra cidade, conhecer gente nova, saber o que está acontecendo no mundo. Para mim tudo isso ficou mais difícil mesmo. Mas isso é um papo que merece um vídeo só dele. Porque também existem formas de contornar isso, de manter esses vínculos, de conhecer outras pessoas, e a gente não precisa das redes sociais para isso. Hoje eu posso dizer que me manter longe das redes sociais foi a melhor decisão que eu pude tomar para mim, de verdade mesmo, e não pretendo voltar. Isso é até engraçado, porque no primeiro mês eu tive praticamente abstinência, mas depois daquilo eu até esqueci que a rede social existia. É incrível, porque mais do que sair das redes sociais, eu escolhi viver a minha vida. E o que eu queria te perguntar é: o que você poderia descobrir sobre você se você não estivesse ocupando tanto do seu tempo com as redes sociais? E, inclusive eu te desafio a olhar no seu celular quanto tempo você acaba ficando por dia nas redes sociais. E se você se sentir à vontade e quiser comentar aqui, a gente pode conversar sobre isso. E que hobbies, que parte sua tá esperando para voltar à tona? Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, curte, se inscreve aqui no canal e hype esse vídeo se tiver essa opção disponível. E também não esqueça de compartilhar com alguém que esteja precisando desse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo as respostas às perguntas que eu fiz. Eu vou ficar muito feliz em ver. Muito obrigada pela atenção, beijos e até o próximo vídeo, a nossa próxima reflexão.